Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje dando continuidade às nossas aulas, aqui com o assunto formação do território e economia mineradora, um assunto muito importante. Espero que vocês estejam em casa se cuidando, estejam estudando nossos assuntos. Retornamos para o assunto sobre Brasil colonial. E hoje, embora se dê muito enfoque para a questão da mineração no Brasil, seus aspectos econômicos e tal, mas o assunto também aborda a questão da formação do território. Como assim a formação do território? Se a gente observar bem, pessoal, grande parte ali da ocupação do Brasil durante esse período colonial, nessa fase inicial, desde a chegada dos portugueses aqui, fica mais restrito ali ao litoral, que é onde vai se desenvolver a economia do açúcar, a economia do cana-de-açúcar. E esse assunto aqui é importante porque ele começa a mostrar um pouco desse desbravamento para o interior do Brasil, que está relacionado diretamente à economia mineradora. Então, assim, além da economia mineradora em si, os seus impactos e tal, a gente vai estudar também outras frentes, outros movimentos, atividades econômicas que foram fundamentais, foram determinantes para que acontecesse esse povoamento, essa ocupação do interior do Brasil, de outras regiões do Brasil, e também essa conexão, essa ligação entre as outras regiões do Brasil, não ficasse focado apenas ali, concentrado apenas ali no Nordeste brasileiro, tá ok? Então, o esquema aqui você já conhece, tá, os tópicos separados, os tópicos e subtópicos aqui com palavras que são tiradas do próprio assunto de vocês, para que fique mais fácil o acompanhamento aqui. Então, pega o seu livro, faça aqui as suas análises, suas observações, para a gente debater nas nossas próximas aulas. Então, assim, gente, o livro de vocês, ele começa falando lá sobre a ocupação do interior do Nordeste, tá? Então, o Nordeste fala muito ali do litoral, por causa da cana-de-açúcar, realmente prosperou muito o açúcar, que foi e é um produto muito importante para o Brasil ainda nos dias de hoje. E ele vai destacar lá o trabalho dos criadores de gado, tá? Nessa região e a sua contribuição para a ocupação do interior do Brasil. Como assim, gente? Os gados, gente, ele foi trazido ali para servir muito mais de alimentação, principalmente de alimentação, mas também para transporte, força motriz, para aqueles que atuavam na economia açucareira. Com o tempo, evidentemente, tanto a plantação ali dos canaviais como a própria criação do gado, o desenvolvimento da pecuária, começou a necessitar de mais espaço, e houve até mesmo leis que proibiam que o gado ficasse ali juntamente com a região onde era explorado a cana-de-açúcar. Então, qual a solução que eles encontraram? Empurrar esse gado, estimular com que esse gado fosse cada vez mais para o interior do Brasil. Isso foi muito importante, gente. Por quê? Porque está acontecendo essa ocupação e futuramente o povoamento dessa região. Com a descoberta das minas de ouro no centro do Brasil, muito desse gado aí será utilizado também como alimentação, será comercializado para alimentação lá para o interior do Brasil. A princípio surge como uma atividade complementar do açúcar, depois a pecuária começa, digamos assim, a ganhar uma certa autonomia enquanto produto, como a sua própria atividade econômica. Continuando lá no livro de vocês vão observar que tem um boxezinho lá falando sobre a atividade dos tropeiros. Pessoal, os tropeiros eram uma outra atividade econômica que se originou principalmente ali a partir do sul do Brasil, onde eles transportavam vários tipos. Tropeiro vem de tropa, Era uma tropa ali de trabalhadores que eles vendiam do gado, eles vendiam mulas, vendiam todo tipo de mercadoria, manufaturados, alimentos, para abastecer a região das minas. E o interessante é que esses tropeiros eles vão se utilizando dos caminhos que eram abertos, principalmente por indígenas, mas outros espaços que já estavam sendo abertos diante dele, mas eles também abriam outros caminhos. Isso é muito interessante, porque vão surgir ruas, vias, futuramente feiras, depois cidades. Então, isso é muito legal porque está acontecendo essa ligação, essa interligação regional do sul do Brasil com o sudeste para o centro do Brasil. Então, mais um movimento ali, no caso dos tropeiros, que está contribuindo para essa interligação do Brasil. Continuando lá, o tópico de vocês trabalha sobre a ocupação do Vale Amazônico, ou seja, ali do norte do Brasil, tá, gente? Pessoal, esse trabalho aí
de ocupação se deve ao trabalho dos jesuítas. Os jesuítas estarão ali, vão se embrenhar pelas matas, vão tentar catequizar os índios, ensinar os valores ocidentais, a fé católica para os índios. E, evidentemente, que esses jesuítas eles precisam de um meio de sobrevivência. Então, uma atividade comercial, eles têm uma atividade comercial também. E qual é a solução encontrada? Justamente coletar as chamadas drogas do sertão. O que são as drogas do sertão? Uma espécie de especiaria do Brasil, tá, gente? Castanha do Brasil, cacau, urucum, outros condimentos, ervas aromáticas, raízes, coisas que tinham alto valor de mercado. Então, isso, de certa forma, e todo o dinamismo que gira em torno dessa atividade lá no norte do Brasil, acaba contribuindo para que essa região também se torne um lugar mais ativo, tá? Do ponto de vista demográfico, do ponto de vista comercial. Tá? Mas uma região que também está entrando aí nesse processo de integração, tá? De dinamização. Aí ele vai citar outras missões, tá? Esse capítulo aqui no livro, se você for ver lá, você vai ver que ele está se ocupando muito mais as missões que se estabelecem lá no sul do Brasil. Pessoal, essas missões vão se tornar importantes núcleos populacionais, né? Porque no primeiro momento tenta-se catequizar o índio ali dentro da sua própria aldeia, não dá certo, então eles criam as missões. E as missões são os lugares de confinamento do índio. Lá ele vai aprender a ler, a escrever, aprender a fé católica, os valores ocidentais em si. E futuramente, gente, com o crescimento, a evolução, vão surgir ali grandes conglomerados populacionais, aglomeração de gente. Isso será muito importante por conta lá, futuramente, do surgimento dos núcleos populacionais. A ocupação do Brasil está acontecendo lá para o sul do Brasil. E o livro de vocês destaca também um outro fator importante para essa ocupação, que é a liberação dos rebanhos bovinos. Pessoal, esses bovinos aqui lá no sul foram levados pelos jesuítas. Quando essas missões foram atacadas, principalmente por expedições bandeirantes que vinham ali do sudeste do Brasil para tentar capturar os índios, o rebanho desses jesuítas acaba ali se embrenhando pelas matas e tal, e vão ficar ali localizados ali nos pampas gaúchos. Futuramente vai surgir as estâncias gaúchas e, olha só, os tropeiros vão começar a comercializar esses alimentos. Não só esses alimentos, tá? Mas pessoas estão indo para ali em busca de índios e tal, principalmente, e depois eles começam a se ocupar da comercialização desse bovino. Criação e comercialização do bovino, da carne bovina. Muito importante também, uma nova atividade econômica ali, dinamizando o sul do Brasil e depois interligando ao sudeste e ao centro do Brasil, lá para abastecer a região mineradora. Muito interessante isso aí. Olha só, o livro de vocês continua aqui falando especificamente sobre as bandeiras. Pessoal, as bandeiras são expedições particulares, um grupo social muito heterogêneo, muito misturado ali, mas principalmente composta por paulistas, tá? As principais bandeiras são paulistas. O objetivo é capturar índios, descobrir metais preciosos, tentar fazer um levantamento do potencial econômico da região. Tá? Existia ali, por exemplo, as bandeiras de prospecção, que estavam relacionadas à questão da descoberta do ouro, mas também existia as bandeiras de aldeamentos, tá? Para tentar capturar índios. Então, assim, é um movimento que tem esse objetivo claro de se infiltrar para o interior do Brasil e tentar, de alguma forma, conseguir recursos econômicos, seja através da captura do índio, seja através da descoberta de metais preciosos ali no interior do Brasil. Existia ainda o sertanismo de contrato, está lá um boxzinho falando sobre o sertanismo de contrato, que era como se fosse um trabalho contratado, tá? Para que essa pessoa contratada, essas expedições, adentrasse ao Brasil em busca também desses mesmos objetivos que eu citei ainda há pouco, né? Capturar índios e metais preciosos. Existia ainda, gente, as monções, que eram parecidas com os tropeiros, só que as monções elas se davam mais por vias fluviais. Então usavam-se os cursos dos rios, muito perigoso também, mas o objetivo também era vender todo tipo de mercadoria, alimentos e outros objetos ali que pudesse abastecer as atividades econômicas que estavam ativas, principalmente a atividade mineradora. Pessoal, especificamente sobre a mineração, olha só.
É um boom populacional, tá? É um rush em direção à região mineradora quando se descobre o ouro, tá? A descoberta do ouro vai causar essa explosão populacional, evidentemente, tá? Claro, porque era uma coisa que todo mundo ali, a coroa portuguesa, simplesmente estava buscando há séculos. E vai acontecer isso, pessoas vindo até mesmo de Portugal para o Brasil, e a população brasileira aí sobe de 300 mil para quase 3 milhões de pessoas. Evidentemente que no primeiro momento não tem toda essa fiscalização, porém depois a coroa portuguesa trata logo de regulamentar essa exploração. Como, gente? Através de instituições, você vai ver lá no livro, tá? De você que é criado lá, é criado, por exemplo, a Intendência das Minas, que vai administrar a zona mineradora, e aí ela estabelece lá um documento que é o Regimento das Minas, e nesse Regimento das Minas instituído as formas de exploração. Quais seriam as formas de exploração? Através das fasqueiras, que seria mais aquele trabalho individual, onde você não precisa de muitos recursos, precisa de uma bateia, e é explorado ali o chamado ouro de aluvião, que dá no leito dos rios, e tinha também a exploração das lavras, aí você tinha que ter mais recursos, aí você tinha que ter pelo menos 12 escravos, o que era muito complicado, era muito caro, e você tinha que ter instrumentos para poder fazer essa exploração, né? E criado também as casas de fundição, onde o ouro era derretido, era colocado o selo real, era cobrado quinto. Então, tudo isso é uma forma da coroa portuguesa tentar controlar essa exploração e, principalmente, evitar o contrabando, tá? Está escrito lá no seu livro. Aqui, ó, continuando, a sociedade mineira, gente, tá? A sociedade mineira tem algumas características bem interessantes, tá? Principalmente quando você compara com a sociedade lá do açúcar, sociedade açucareira. Essa aqui, gente, ela é urbana, ela é móvel. Móvel em que sentido? Do dinamismo, tá? Do dinamismo social, do dinamismo econômico, da movimentação, ela é paternalista, ela é móvel também no sentido da mobilidade social, ou seja, a possibilidade que uma pessoa tem de subir dentro dessa sociedade. Por exemplo, um escravo, uma pessoa pobre que achasse um ouro, por exemplo, poderia até mesmo conseguir dinheiro suficiente para comprar a sua liberdade, conseguir a sua tão almejada carta de alforria. Evidentemente que a regra é que grande parte da população ainda vive na pobreza, gente. Mas quando você compara com aquela sociedade, a possibilidade de ascensão social ela é muito maior. Além disso, né, gente, o livro de vocês não está citando, mas ela é uma sociedade escravista. Escravista ainda, tá? Tem um comércio aqui, ó, tem um mercado interno muito ativo também, a sociedade vive desse comércio interno muito ativo, algo que não era muito presente na sociedade açucareira. Pessoal, quais são os desdobramentos, ou seja, as consequências da mineração, que eu já adiantei para vocês, né? A formação de um mercado interno. Porque esse mercado interno é aquele que vai praticamente abastecer a principal atividade da época, que é a economia mineradora, tá? Através, por exemplo, de desenvolvimento da agricultura e da pecuária, né? Como eu falei ainda há pouco, para poder abastecer a atividade lá. A outra atividade, outra consequência aí bem lógica é o deslocamento do polo econômico. Então, quando era o açúcar, quase tudo estava concentrado lá, era o polo econômico, era onde estava toda a dinâmica social, as principais instituições, o foco da coroa portuguesa. Com a descoberta do ouro, né, muda-se, até mesmo a capital do Brasil passa a ser o Rio de Janeiro, que é uma outra consequência importante, consequência política muito importante. E agora tudo ali gira em torno da economia mineradora. E o principal, gente, tá, o não menos importante, essa integração do Brasil, essa conexão do Brasil. Outras regiões, não apenas mais o Nordeste, mas o Sudeste, o Sul, o Norte do Brasil, eles começam a interagir ali, e isso é muito importante para esse povoamento e colonização do restante do Brasil. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Conto com vocês para a nossa próxima aula e fiquem com Deus.